Você está tentando customizar seu Windows e não consegue? E essa marca d'água sempre aparece aqui para te atrapalhar nos momentos mais peculiares? Então eu apresento a solução para você. A MyCase Shop é uma loja online de produtos digitais. E ela oferece ativação de Windows, Microsoft Office e vários outros produtos a preços super baixos. As chaves da MyCase são 100% seguras e originais, e você pode usar em qualquer máquina. E além disso, todas são 100% oficiais e podem ser ativadas online. Além disso, se você usar o cupom AMA55 em chaves de ativação do Windows ou Office, você ganha um desconto absurdo de 55% sobre a sua compra. Acesse já a MyCase através do link que está na descrição, beleza? Então, agora bora pro vídeo. Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um painel de otimização muito bom e diferente que foi feito no meu servidor do Discord pelo desenvolvedor Miguelin. Ele fez um trabalho incrível e o painel está com uma qualidade impecável. Além disso, a gente também vai realizar algumas otimizações à parte na sua máquina, beleza? Então, bora lá. Beleza, aqui na sua área de trabalho você vai começar a fazer os preparativos para a gente fazer o download do Haunted. Para a gente fazer o download dele é só você acessar o link que eu vou deixar aí na descrição disponível e você vai clicar em cima dele e vai entrar na página de download dele. Eu já estou com o link copiado aqui, então só vou colar no meu navegador e vou entrar aqui. Beleza, quando abrir a página vai estar assim, ele vai estar com essa informação aqui de que você precisa passar pelo encurtador para baixar o arquivo e ele vai falar para você escolher qual encurtador você tem preferência. Eu vou passar pelo encurtador BR, que é o único que tem disponível no momento, mas talvez tenha algum outro e é só você clicar em cima dele para você passar. Eu vou clicar aqui, ele vai carregar essa página aqui dizendo que o link está quase pronto. É só você aguardar esses segundos aqui que ele está informando e você esperar. Ele vai obter o link bem rápido, é só você clicar em cima de obter link para você ir para a página de download. Aqui é só você clicar nesse botão de download, que é bem rápido, é só você clicar aqui e ele já vai para 100% quase na hora, porque o Haunted é muito leve. É só você salvar ele na pasta que você tem preferência e dar OK e pronto, ele já foi salvo. Eu vou abrir a pasta onde ele está e eu vou arrastar ele aqui para a área de trabalho para ficar mais simples de explicar para vocês. Agora ele está aqui, eu vou executar ele como administrador. Eu recomendo que você execute ele assim, porque isso ajuda o funcionamento do painel e garante que nada vai dar errado durante a otimização. Nada que vai dar errado, que eu digo é que ele vai conseguir aplicar tudo do jeito certo, tendo o funcionamento maximizado dele. Então vamos lá, só clicar com o botão direito e executar como administrador. É só aguardar isso aqui carregar, ele vai dar uma travadinha talvez, porque ele está iniciando o painel, e pronto. Talvez apareça esse texto aqui em cima, né, mas isso foi porque eu sacudi a tela, então não tem problema. É só você esperar o carregamento do Haunted iniciar e terminar. Ele vai carregar bem rápido, provavelmente, mas se o seu computador ele for muito lento assim, talvez ele demore um pouquinho mais, mas ele normalmente termina de carregar assim em questão de segundos, é bem rápido mesmo. Ele já está aqui em 55%, está informando aqui na barra de título dele, e é só dar uma guardada mesmo, que é bem rápido. Beleza, agora ele já terminou de carregar, e ele vai dar esse barulhinho, e é só você esperar ele ir para a tela inicial. Aqui na tela inicial do Haunted, ele vai dar um aviso, na verdade 2 avisos, dizendo que é recomendado criar um ponto de restauração e você tem que entender o que cada opção faz antes de aplicar. Essa do ponto de restauração, você tem que aplicar ele antes de você começar a fazer as otimizações. Para isso, você tá vendo que você está na aba Home aqui no otimizador, eu vou te ensinar a se movimentar nele. Então, aqui é onde indica onde você está. No momento a gente está na página inicial, que é a Home. A gente vai descer lá para o ponto de restauração. Para isso você vai apertar a tecla S, que ela vai se movimentar até lá embaixo. Beleza, apertou a tecla S 2 vezes, beleza, você vai vir, tá vendo aqui que ele está informando para você criar um ponto de restauração? Esse número aqui é o número que você tem que apertar para aplicar a opção que está aqui. Então vamos lá, vou apertar 0 para iniciar a criação do ponto de restauração. Quando eu já criei um ponto de restauração uma vez nesse painel, quando eu estava fazendo o teste dele, ele vai dizer que eu já tenho um ponto de restauração criado. Então ele vai perguntar se eu quero criar novamente, só que eu não quero. Mas quando você apertar 0, ele vai iniciar automaticamente a criação, provavelmente. Mas como eu já criei uma vez, eu vou apertar 2, que é o não. E eu vou voltar aqui para o início. Beleza, aqui embaixo a gente tem a aba de créditos, que são os créditos do criador, do otimizador, que é o Based Miguelin, que é o Miguelin, lá no meu servidor de Discord, que ele criou esse painel aqui pra gente. Então foi graças a ele que a gente tem essa maravilha aqui pra testar. O cara é incrível e ele é um desenvolvedor muito bom. Então agora a gente vai ir pra lá, pra aba de otimizações. A gente vai subir aqui e aqui em 2 Weeks é onde ficam as otimizações. Aqui a gente tem a opção 0, 1, 2 e 3. Essa opção 0, ela otimiza o seu teclado e mouse. A opção 2, ela serve para você otimizar a conexão da sua internet que você usa, sabe?
Ela otimiza o ping, otimiza o delay, enfim, ela ajuda bastante, tanto em download, quanto upload, quanto ping. Então isso ajuda bastante. Aqui, otimizar a memória RAM serve para otimizar só a memória RAM do seu sistema, que é a memória RAM que é dedicada a aplicativos e programas rodando aí no seu computador. Então isso aqui também é bem importante de aplicar. E melhorar a latência / FPS serve para você melhorar o delay, né, do seu monitor principalmente, e a taxa de quadros do seu jogo. Então isso serve para eliminar um pouco de delay e aumentar os seus FPS. O que eu vou aplicar aqui são só apenas 3 opções. Eu vou aplicar a otimizar o mouse e teclado. Para isso eu vou apertar 0 e já vai ficar verdinho aqui. A otimizar a conexão eu não vou aplicar porque eu já apliquei o otimizador de internet antes e eu sinto que não é muito necessário aplicar essa opção aqui. A opção 2 aqui, otimizar a memória RAM, eu também vou aplicar ela porque eu quero ativar essa opção de otimização de RAM. E a opção 3 de melhorar a latência FPS, eu também vou ativar. Eu vou apertar 3 e pronto, já está tudo marcado e eu vou aplicar essas opções agora. Para a gente aplicar, a gente vai apertar a tecla X e já vai iniciar a aplicação. É só você aguardar, agora ele tá aplicando o trigger, aí ele está otimizando o mouse e teclado, e é só você aguardar mesmo. Isso não costuma demorar, é bem rápido, então eu acho que eu não vou nem fazer um corte aqui, eu só vou aguardar com vocês mesmo. Pronto, ele já terminou o mouse e teclado, agora está otimizando a memória RAM, e é só aguardar que ele vai terminar a aplicação logo. Pronto, já terminou, estava aplicando latência FPS e exibiu essa mensagem aqui embaixo de pronto. Isso quer dizer que já terminou. Beleza, agora que a gente já fez tudo que tinha aqui, né, menos a opção de otimizar a conexão, que na verdade você pode usar sim, só que foi por minha preferência que eu não quis usar, mas eu recomendo que você marque essa opção. Você já pode fechar esse painel aqui, a gente já terminou o uso dele e é isso. Beleza, agora a gente vai fazer os comandos que eu tinha falado, que é deixar aí na descrição. Eles vão estar todos aí na descrição e a gente vai começar aqui. Na verdade a gente não vai começar direto com os comandos, a gente vai fazer algumas alterações visuais no seu computador para deixar ele um pouco mais fluido. Provavelmente você já viu essas configurações aqui que eu vou fazer agora, mas é bom sempre relembrar, né? Então, agora você vai vir aqui no ícone do seu Windows e vai pesquisar configurações avançadas do sistema. Aí vai aparecer essa opção aqui, é só você abrir, aí ele vai abrir bem rápido, vai estar aqui. Você vai vir aqui em configurações na aba de desempenho, né? Na aba avançado, desempenho, vai vir em configurações. Aqui você vai marcar essa opção, ajustar para obter melhor desempenho. Beleza, agora que você marcou, você vai marcar 3 caixinhas que estão aqui dentro. Mostrar sombras sobre janelas, é algo que eu recomendo, rolar caixas de listagem suavemente e usar fontes de tela com cantos arredondados. E tem uma adicional que eu geralmente marco também, que é mostrar miniaturas em vez de ícones, que ele exibe os ícones normais do Windows. Aí pronto, com essas 4 opções aqui marcadas, eu vou dar um aplicar e vou dar um OK. Beleza, pronto, agora que já aplicou, tá tudo OK aqui. Agora a gente vai usar alguns comandos no seu computador que podem ajudar bastante a melhorar a performance. Para isso você vai voltar lá no Windows, vai pesquisar CMD, aí vai aparecer esse prompt de comando aqui, e aqui é só você clicar em executar como administrador. Beleza, agora que já tá aqui, eu vou pegar os comandos e eu vou deixar eles todos aí na descrição, então é só você abrir a descrição e usar os comandos. O primeiro comando que você vai colocar é esse aqui, cleanmgr /6 de 7.2.1. É só você copiar ele, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui no CMD. Aí você dá um Enter e vai aparecer essa janelinha aqui para você, de configurações de limpeza de disco. Aqui você vai marcar tudo, eu recomendo que você marque tudo, principalmente essa opção aqui de limpeza do Windows Update. É só você marcar tudo que tá aqui mesmo. Não tem nenhum problema em fazer a limpeza nessa parte. Isso aqui vai fazer uma limpeza muito boa no seu computador e vai ajudar a melhorar a performance do seu disco, principalmente. Então é só você marcar aqui. Eu já marquei tudo aqui e é só dar um OK. Pronto, já deu OK. Agora você vai vir aqui, onde estão os comandos, e vai copiar esse cleanmgr 6 de RAM 2.1. Vai copiar. Aí você vai colar ele aqui e ele vai começar a fazer limpeza de disco no seu computador. Isso aqui pode demorar um pouco, então vou cancelar isso aqui no momento, mas você vai ter que esperar isso aqui chegar até o final, porque isso aqui vai fazer limpeza no seu computador, beleza? Então vou cancelar aqui pra gente passar para o próximo comando. Agora, o próximo comando que você vai colocar é o S6 Top WAUS, enfim, esse serviço que tá aqui. Então é só você copiar ele, vai abrir o CMD de novo e vai colar o comando. Talvez apareça essa mensagem aqui de cima, que é quando ele desliga o serviço, ou a mensagem aqui de baixo, que o serviço não foi iniciado. Qualquer uma dessas duas quer dizer que já tá OK.
Agora, o próximo serviço que a gente vai fazer é o sysmain. É só você copiar isso aqui e ele vai desligar o sysmain do seu computador. Isso aqui eu recomendo que você faça apenas se você tiver HD. Se você tiver SSD, eu recomendo que você deixe o sysmain ativado, mas só se você tiver bastante memória RAM, por exemplo. Então, se você tem mais ou menos 6 GB de memória RAM e um SSD, é bom você deixar isso aqui ativado, porque isso aqui ajuda na performance do seu computador. Mas como eu tenho HD e não sinto muita diferença com isso ativado, eu vou desativar ele aqui. Então, vou dar esse stop sysmain, pronto, ele já vai desabilitar aqui o serviço. E agora a gente vai desativar o Windows Search, que é um serviço que realmente atrapalha o uso de disco no seu computador. Ele deixa o uso de disco muito alto, principalmente para quem usa HD, então não acho muito interessante deixar ele ativado. É só colocar aqui esse stop e dar Enter, ele já vai desligar o serviço também. Agora a gente vai desabilitar todos esses serviços que a gente desligou, e para isso você vai copiar esses comandos aqui em sequência, até aqui no final, no Disable, e é só copiar eles, né? É só copiar aqui certinho e abrir o CMD, dar um Ctrl V e dar Enter. Ele vai aparecer a mensagem de êxito, e se aparecer isso quer dizer que foi tudo ok. É só você fazer isso com todos os comandos, copiar eles até o final e colar no CMD. Então eu vou pegar esse último comando aqui, vou colar ele ali embaixo e já vai estar tudo ok. Beleza, agora que eu já coloquei aqui o último comando, a gente vai para os comandos de compactação. Esses comandos aqui são um pouquinho mais avançados, então eu recomendo que você faça isso aqui quando você tiver tempo, porque esses comandos podem demorar muito tempo para terminar, mas eles realmente fazem uma diferença muito grande, principalmente se você usa HD. Esse comando aqui é a compactação LCX, que é um tipo de compactação que comprime os arquivos do seu computador para ele ficar com uma velocidade de leitura mais rápida. Isso aqui pode ajudar na inicialização e no carregamento de alguns jogos também. Então você vai colar esse comando aqui e vai dar Enter, que ele vai iniciar a compactação. Só que eu não quero fazer, então eu vou dar um Ctrl C para parar. E aqui ele já tinha começado a compactar alguns arquivos aqui no computador. E esse comando aqui de baixo é descompactação. A descompactação, ela serve para descomprimir os arquivos que estão no seu computador. Então caso você use o primeiro e você não gostar, você pode descompactar usando essa opção aqui de baixo. Você pode testar fazendo a compactação, né, e ver se aumenta o desempenho do seu computador. E também você pode testar fazendo a descompactação. Isso aqui é mais em uma questão específica. Em alguns jogos o computador tem uma resposta melhor com a compactação, e em outros ele tem uma resposta melhor com a descompactação. Então é mais em questão de preferência mesmo. E bom, é isso. Já terminamos tudo por aqui, né? Não tem mais nenhum tweak para apresentar. Esse vídeo foi focado em ser algo mais completo, com mais opções de otimização. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. 深い悲しみが胸を締め付けるでも希望の灰